Eccoci a salire sulle pendici del Monte Tabor. Siamo nel cuore. Aqui estamos subindo as encostas do Monte Tabor. Estamos no coração da Galileia. Atrás de mim estão as colinas onde também repousa Nazaré, a cidade onde Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E abaixo de nós, do outro lado, o Vale de Israel, no Antigo Testamento, nos nossos evangelhos, em grego, Esdrelon. O vale é muito rico do ponto de vista da agricultura. Israel significa em hebraico precisamente Deus plantou, e no centro deste vale se ergue o Monte Tabor. É um monte não muito alto, mas por ser isolado em relação aos picos que o cercam, certamente impressiona. Chegando ao topo do Monte Tabor existe uma basílica construída pelo arquiteto Barluzzi há exatos 100 anos, entre 1919 e 1924. E em 1924 houve a dedicação desta basílica. Por ocasião deste centenário, queremos refazer com vocês as passagens bíblicas que dizem respeito a este importante lugar santo, para nutrir-nos da espiritualidade que, através da Bíblia, nos chega deste lugar, deste santuário. Venham comigo. Ci viene da questo luogo, da questo santuario. Venite con me. Io vorrei soffermarmi oggi anche a parlare Hoje gostaria também de parar e falar de forma especial sobre a função que teve o Monte Tabor, além de simples elemento fronteiriço para algumas tribos do norte, recordando um episódio contado no livro dos Juízes, um dos livros históricos do Antigo Testamento para os cristãos, um dos livros proféticos anteriores na tradição judaica. O livro dos Juízes refere-se a estas figuras que não tinham tanto uma função de natureza judiciária, como poderíamos pensar quando definimos uma pessoa como juiz, mas sim uma função de liderança, em situações de necessidade, um pouco como o ditador romano, ou seja, foram figuras carismáticas suscitadas pelo Espírito para libertar Israel em momentos de particular necessidade. Pois bem, há um juiz a quem são dedicados 2 capítulos do livro dos Juízes, que na realidade não é um juiz, mas é uma juíza, é uma mulher. No 4º capítulo do livro dos Juízes se lê: Al capitolo 4 del libro dei giudici si dice: Eude estava morto e os israelitas começaram novamente a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. O líder do seu exército era Sísera, que morava em Haroset-Goim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimia duramente os israelitas há 20 anos. Naquela época, uma mulher, uma profetisa, Débora, esposa de Lapidote, era juíza de Israel. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os israelitas foram até ela para obter justiça. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Saiba que o Senhor, o Deus de Israel, te ordena: Vai, marcha até o monte Tabor e leva contigo 10.000 homens de Naphtali e de Zabulon, 2 das tribos que tinham o Tabor como fronteira natural. E atrairei para ti, no riacho Quizon, Sísera, líder do exército de Jabim, com seus carros e seu povo que é numeroso, e eu o entregarei em suas mãos. Baraque respondeu: Se você vier comigo, eu irei, mas se você não vier, eu não irei. Ela respondeu: Bem, eu irei com você, mas a glória não será sua no caminho que empreenderes, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Débora levantou-se e foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou Zabulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens o seguiram e Débora foi com ele. Neste ponto ocorre o confronto com o exército de Sísera. Precisamente daqui, do Tabor, os exércitos de Israel descem ao vale de Esdrelon, em direção ao riacho Quizon, que fica sob o Monte Carmelo, que funciona como outra fronteira natural deste vale. E ali o exército de Sísera é derrotado. O exército cananeu é derrotado pelos israelitas e Sísera foge. Ele foge para a tenda de Jael. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Pare, meu senhor, pare por mim, não tema. Ele entrou em sua tenda e ela o escondeu com um cobertor. Ele lhe disse: Dá-me um pouco de água para beber, porque estou com sede. Ela lhe abriu um cantil de leite, deu-lhe de beber e depois cobriu-o novamente. Ele lhe disse: Fica na entrada da tenda.
Se alguém vier perguntar dizendo, está aqui algum homem? Você dirá, nenhum. Então Jael, esposa de Heber, pegou uma estaca, agarrou um martelo, veio lentamente para o lado dele e enfiou a estaca em sua têmpora, até que ela penetrou no chão. Ele estava dormindo profundamente e exausto, e assim morreu. E eis que veio Baraque perseguindo Sísera. Jael saiu ao seu encontro e disse, venha e lhe mostrarei o homem que você procura. Ele foi até ela e eis que Sísera jazia morto, com a estaca em sua têmpora. Anche il capitolo quinto ripete lo stesso episodio in una forma poetica. O capítulo 5 também repete o mesmo episódio de forma poética. Segundo alguns, o capítulo 5 do livro dos Juízes é o escrito mais antigo que temos no Antigo Testamento. É a poesia mais antiga que encontramos na revelação do Antigo Testamento. Por que é interessante este episódio que tem o Tabor como centro de realização de todos esses episódios militares? Porque às vezes temos uma visão um tanto sexista e patriarcal do Antigo Testamento. Pensamos que o Antigo Testamento, narrando episódios que dizem respeito a personagens que viveram bem antes de 1000 a.C., ou seja, há mais de 3.000 anos, este episódio poderia ter ocorrido 3.200, 3.300 anos. Pensamos que na época a sociedade era governada predominantemente por homens. E ao contrário, aqui vemos como nesta circunstância particular, duas mulheres são decisivas para a libertação de Israel, Débora e Jael. Débora, juíza e profetisa. Jael, uma simples mulher estrangeira, esposa de um queniano, de um beduíno, diríamos hoje, que vivia em tendas e que dá a solução ao problema em que Israel se encontrava, matando Sísera e, portanto, libertando o povo. Então isso se torna um estímulo para nós também. Às vezes na vida podemos pensar que o nosso papel é menor, como o destas duas mulheres numa sociedade predominantemente masculina e patriarcal, como a do Antigo Testamento. Mas o Senhor também pode extrair de duas mulheres, até mesmo de duas figuras consideradas um pouco secundárias na história dos acontecimentos, eventos de salvação. Com efeito, ele também pode gerar a salvação pelas mãos de algumas mulheres, precisamente para que entendamos que a salvação vem dele, que não somos nós com as nossas energias, com as nossas forças, com o nosso empenho, com o nosso engenho que encontramos a solução para os problemas do mundo. Mas se soubermos confiar como Débora e Jael ao Todo-Poderoso, a força para sair das situações difíceis, ela nos vem e nos chega porque vem do alto, como um dom de Deus. Portanto, Débora e Jael são apenas algumas das muitas heroínas sobre as quais o Antigo Testamento nos fala. A cultura do Antigo Testamento é uma cultura, se quisermos, muito avançada também deste ponto de vista, porque sabe atribuir às mulheres papéis de direção da história, de liderança, de salvação. Pensemos em outras figuras importantes da salvação, como Judite. Pensemos na figura de Ana, mãe do profeta Samuel, que prefigura Maria com o canto do Magnífica. Pensemos nas matriarcas ainda antes, muitas figuras femininas que libertam e vencem para Israel porque sabem confiar-se a Deus e talvez mais do que muitos homens. E o Tabor, antes de mais nada, recorda-nos estas duas figuras, estas personagens femininas que são tão fundamentais para fazer progredir a história rumo à meta da salvação. Per far progredire la storia verso un fine di salvezza. Ed ecco che finalmente siamo arrivati alla meta di questo nostro pellegrinaggio. E agora finalmente chegamos ao destino da nossa peregrinação, o Santuário do Monte Tabor, o Santuário da Transfiguração. Esta grande igreja, esta grande basílica, foi construída entre 1919 e 1924 pelo arquiteto Barluzzi, precisamente para celebrar este mistério da vida de Jesus, a sua transfiguração diante dos 3 discípulos, como ouviremos em breve na página do Evangelho. E aqui tudo, de fato, nos fala de luz. Sabemos que João Paulo II inseriu o mistério da transfiguração de Jesus nos mistérios luminosos do Santo Rosário, que acrescentou no início deste século a recitação dos 15 mistérios tradicionais do Rosário. Aqui tudo nos fala desta luz, da luz do mistério, deste acontecimento na vida de Jesus,
deste acontecimento de manifestação, de revelação que Jesus conseguiu realizar no topo deste monte. Na realidade, se nós, como veremos agora no Evangelho, prestarmos atenção ao que o próprio Evangelho nos diz, não saberemos situar geograficamente, de forma precisa e perfeita, qual é o lugar, qual é o monte, o local exato onde ocorreu este acontecimento da vida de Jesus. Mas os evangelistas falam-nos de um monte alto, e este, como já referimos antes, é um monte que parece elevado. Alto não tanto pela sua altitude absoluta, mas pelo seu isolamento e em relação aos montes circundantes, neste vale de Israel, o vale de Esdrelon, sobre o qual este pico de alguma forma domina. Então vamos agora ler o episódio da Transfiguração. O encontramos em todos os 3 evangelhos sinóticos, ou seja, encontramos tanto em Mateus, Marcos e Lucas, mas eu gostaria de lê-lo para você em sua versão provavelmente mais antiga, mais original, mais primitiva, a do Evangelho de Marcos, que parece ser o primeiro a escrever um evangelho após a morte e ressurreição de Jesus. E estamos no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, no versículo 2. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um alto monte. Ele foi transfigurado diante deles e suas vestes ficaram brilhantes, muito brancas. Nenhum alvejante na terra poderia torná-las tão brancas. E Elias apareceu-lhes com Moisés e estavam conversando com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Na verdade, ele não sabia o que dizer porque eles estavam com medo. Uma nuvem veio e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho, o amado, ouça-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, exceto Jesus sozinho com eles. Gli altri evangelisti ci danno piccoli altri particolari. Os outros evangelistas nos dão outros pequenos detalhes comparados com o que nos conta o evangelista Marcos. Por exemplo, o evangelista Mateus observa, porque Mateus está mais atento às antigas tradições judaicas, que depois de ter sido transfigurado diante deles, estamos no capítulo 17 de Mateus, no versículo 2, seu rosto brilhou como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Este brilho do sol nos será recordado por um episódio, ao qual teremos que voltar e depois, no final, o evangelista Mateus, no capítulo 17, versículo 7, diz assim: Mas Jesus chegou perto, tocou-os e disse: Levantem-se e não tenham medo. Porque os discípulos caíram com o rosto por terra, no versículo 6, e ficaram cheios de grande temor ao ouvir a voz que vinha do céu. Este medo, esta prostração com o rosto em terra, retornará também na leitura que faremos desta passagem à luz do Antigo Testamento. E por isso o evangelista Mateus, atento a estas correspondências com o Antigo Testamento, orienta-nos para o caminho justo. Lucas, porém, nos relata a transfiguração no capítulo 9, como o evangelista Marcos, e relata 8 dias, não 6, depois os discursos, ou seja, depois que Jesus é reconhecido por Pedro como Filho do Deus vivo, como o Cristo de Deus na versão lucana. Então, 8 dias depois, ocorre a transfiguração. Segundo Lucas, Moisés e Elias, que apareceram em glória, falavam do seu êxodo que estava prestes a acontecer em Jerusalém. Também Lucas, com esta menção ao êxodo, nos orienta tanto em direção a um livro bíblico, que é pano de fundo para o episódio da Transfiguração, quanto ambos nos dizem que o que Moisés e Elias falam com Jesus é a sua saída do mundo para voltar para a glória de seu Pai. Então, agora nos perguntamos, mas o que significa o episódio da Transfiguração na vida de Jesus? E, sobretudo, por que é que Moisés e Elias aparecem na sua glória ao lado de Jesus transfigurado? O que significa esta referência a Moisés e Elias? Ou seja, 2 figuras do Antigo Testamento feita pelos evangelistas neste episódio da vida de Jesus? O que o Pai quis nos comunicar, revelar-nos através da presença destes 2 grandes personagens do Antigo Testamento? Isso veremos agora, juntos. Della vita di Gesù. Che cosa il Padre ha voluto comunicarci, rivelarci attraverso la presenza di questi 2 grandi personaggi dell'Antico Testamento? Lo vediamo adesso insieme. No próximo episódio, Frei Alessandro Conilho nos falará sobre a figura de Moisés, que aparece ligada à narrativa da Transfiguração. Abra-se a um gesto de solidariedade
e apoia a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.